Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, no caso confiada a Paulo, por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, a quem ele mandou essa carta foi Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A gente vai orar, a gente começa a oração e a gente vai fazer essa exposição desse texto. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, em Teu nome, muito obrigado mais uma vez pelo dia de hoje, pela nossa mesa, pelo alimento da nossa mesa, pela nossa noite de sono, pelo descanso, Senhor, pelo ar que respiramos, pela energia que temos em nós para viver e usar a vida e viver essa vida. Algo que Deus quis que fosse eterna, mas que em um certo momento o homem não quis. Preferiu se rebelar contra Deus, achando que Deus era um Deus de mentira. Mas na verdade ele, além de justo, ele é verdadeiro. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo resolveu tudo na cruz. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, o texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então veja só. O judeu do primeiro século, os judeus ele tinham a seguinte crença com relação à história do mundo e à história da vida deles. Tá? E eles dividiam a vida dele em duas épocas. Haviam duas épocas. A presente, por que pareça, ele não tinha essa percepção do passado. Tá? Ele não estava muito preocupado com o passado, porque o passado não podia ser mudado. Ele estava preocupado com o presente e com o porvir. E o porvir é o que viria depois. Né? A gente escreve em português junto, né? Porvir. Mas é uma preposição e um verbo. Transformou-se em um verbo, né? Aí, resultado. O futuro era a preocupação maior deles, porque eles achavam que haveria mudança no futuro. Então, eles pensavam assim. Eles entendiam e dividiam o tempo para compreender a história de um ser humano em duas fases. Então, a história do homem como toda a história do mundo era presente e futuro. O passado não importava mais. E a história do homem especificamente era a sua infância e maturidade. Então a história de cada homem e cada mulher estava dividida em duas eras, né? A infância e a maturidade. Assim eles pensavam, né? De tal sorte que eu vou tomar dois exemplos. Eles olhavam a vida mais ou menos assim, né? Hoje a gente está frustrado, hoje eu tenho problemas, hoje eu estou em dificuldade, hoje eu tenho coronavírus, tenho que conviver com ele, mas estou vivendo num mundo que poderia ser melhor. E se esse mundo pode ser melhor, ele pode ser melhor quando? No porvir. Então eu vou agir de tal sorte, de tal forma que eu possa interferir
na minha história para que no futuro eu não tenha, por exemplo, que conviver com o coronavírus. Então, eles pensavam assim, então, se hoje eu estou com esse problema, amanhã eu sou capaz de começar uma nova vida, de verdade, ou seja, somos capazes de mudar a nossa história. Hoje, por exemplo, no caso que Paulo escreve aqui, hoje a gente pode estar oprimido, mas amanhã seremos livres. Seremos livres de tal sorte que, tanto no futuro aqui na Terra seremos livres, essa luta por liberdade, né? A liberdade que é um desejo natural do homem, de ser livre. É um desejo natural do homem de querer ser livre, né? Diferentemente de querer ser igual, de igualdade, por exemplo. O desejo da igualdade é o que eu posso dizer, um aceno da razão para que o homem busque igualdade. Mas não vamos atentar nesse detalhe. O que eu quero chamar a atenção é que eles dividiam em duas eras, a era presente e era futura para o mundo, para a história do mundo, e para a história de vida de cada homem, infância e maturidade. Deixou a infância, você partir para a maturidade. Não havia essa divisão que nós temos hoje, adolescente, jovem, né? Adulto, e depois essa ideia de, por exemplo, terceira idade. Não existia isso. Era infância e maturidade. Então, depois dos seus 11 anos, 12 anos, o jovem já tinha a possibilidade e teria que assumir responsabilidades que levariam à sua maturidade. Ou seja, casavam mais cedo, né? Se casavam cedo, então ele já assumia a responsabilidade de, por exemplo, estar na guerra, de manter uma família, de trabalhar. Tá? Então, Paulo está criando esse sistema, né? Dando essa ideia. Por quê? Ele diz aqui, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele diz que ele é apóstolo, ele se autodenomina apóstolo, e eu vou chamar a atenção porque Paulo se autodenomina apóstolo, e apóstolo só aqueles que tiveram contato com Jesus. E Paulo diz que teve esse contato com Cristo, né? Teve esse contato, e ao ponto que ele ficou 3 anos no deserto, dizendo que foi treinado pelo próprio Jesus. E eles consideram o menor dos apóstolos. Diz, eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja. Tá? O primeiro contato dele foi na estrada de Damasco. Como todo mundo sabe, que ele teve a visão de Jesus. Jesus não perguntou por que por que tu persegue a igreja. Ele disse, por que tu me persegues? Então a igreja de Cristo tem essa visão de que a igreja e eles são um só. Um organismo só. Então quem persegue a igreja não persegue a igreja só, persegue a Cristo. E ele diz aqui, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Ou seja, ele diz, olha, se no presente momento eu estou com dificuldades as mais diversas, passando problemas, esse Deus que não pode mentir prometeu que antes dos tempos eternos, ou seja, antes dos tempos eternos, antes de eu morrer, né, e em tempos devidos, se manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Ou seja, manifestou a sua palavra, a manifestação corpórea de Cristo, de Jesus. Então, a palavra, Jesus é a palavra. Tá? Jesus é a palavra. Então, ele é a manifestação clara, perfeita, completa da palavra de Deus. Ou seja, o que Deus quer falar, Jesus é essa personificação, essa demonstração clara. Ou seja, o que Jesus falou era o que Deus queria falar. Né? Nada mais, nada menos. Em nenhum momento Jesus se desviou do que Deus queria que ele falasse. É isso que Paulo está chamando a atenção. Então, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Né? E ainda tem mais. Esse antes dos tempos eternos é antes também no passado. Tá? Antes no passado. Antes dos tempos eternos passado. Ou seja,
antes mesmo da Terra existir, desse conceito que nós temos de universo existir, ou seja, em tempos imemoriais, ou seja, onde o tempo nem existia, tá? Onde mesmo o conceito de tempo não existia, foi lá que ele decretou isso, decretou e prometeu a esperança de uma vida eterna para aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo e se tornaram seus seguidores, seus discípulos. Então Paulo criou um sistema de 2 eras. E esse sistema de 2 eras manteve-se firme o tempo todo nos escritos de Paulo. Manteve-se no centro do pensamento e na vida dele como cristão. Um exemplo mais claro, e que muitos vão se lembrar, é o que está em 1 Coríntios 13:11, quando ele usa a ilustração de crianças na fé. Ele diz, muitos estão, eu só posso dar a vocês leite espiritual, porque vocês são crianças na fé, vocês não têm maturidade suficiente para que eu possa dar um alimento mais sólido para vocês. Então Paulo está dizendo o quê? Vocês não são maduros, então ou era criança, ou infante, vamos dizer assim, né? Ou você era maduro, ou você tem maturidade. Então, isso Paulo falava, né, para os cristãos, para que eles fossem maduros na fé. Para que eles fossem maduros na fé. E eles falavam isso para os judeus que não aceitavam Jesus como seu Salvador. Vejam só, quando Paulo começa a pregar a respeito de Jesus, como ressuscitado dos mortos, como aquele que venceu a morte, como aquele que ao 3º dia levantou da sepultura, Paulo introduziu um novo tempo. E eu não falo em novo conceito, porque não é questão conceitual. A verdade é existencial, ou seja, na nossa existência surgiu um novo tempo. Aquilo que no passado, nos tempos eternos, estava decretado, aconteceu. Mas aquilo que para o passado era olhado para frente como o quê? Como um futuro. Os próprios judeus acreditavam na vinda do Messias e ainda pensam nessa esperança da vinda do Messias. Ainda almejam, têm essa expectativa. Então Paulo diz assim, olha, o que aconteceu foi que o futuro, aquela expectativa que nós tínhamos, que nossos antepassados tiveram, todos os profetas tiveram, ele invadiu esse presente da gente. Ele invadiu o nosso presente, esse tempo presente. Foi isso que aconteceu com Cristo. Cristo vem e invade o tempo presente. É tanto que ele muda completamente a trajetória da história de milhares e milhares de homens. A história foi modificada. Muitos tiveram que passar para a maturidade. Muitos passaram por esse processo de imaturidade na vida cristã para a maturidade. Para poderem compreender e entender qual foi a transformação que Jesus proporcionou com a sua vinda. Então vejam só, quando Paulo escreve essa pequena introdução nessa carta de Tito, ele diz o que aqui? Ó? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Quando ele fala em eleitos de Deus e o pleno conhecimento, ou seja, promover a fé para os que são eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, o que Paulo está colocando é o plano que Deus havia estabelecido nesses tempos eternos. Os tempos eternos são tempo para trás, não tempo futuro. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, o plano de Deus era promover a fé dos eleitos, e aí para Paulo os eleitos somos eu e você. De tal sorte que a nossa vida mudou, a nossa história mudou. Esse antes e depois de Cristo também acontece dentro de nós.
e acontece em nós também. Então, no versículo 2 e 3, a gente vai ver o seguinte, que havia uma nova era, um novo porvir, né? Havia um futuro que tornava-se presente, porque na hora que Jesus diz, olha, está tudo consumado, na hora que ele vem e diz que está tudo consumado, primeiro que surge o tempo da plenitude de Deus, porque Deus se manifesta de forma plena, primeira coisa. Segunda coisa, Jesus diz, o fim dos tempos começaram. Então, com a vinda e a chegada de Jesus, os fins dos tempos começaram. Esses fins dos tempos podem ser 1000 anos ou 10.000 anos, a gente não sabe. Mas que começaram e começaram. Então, a contagem regressiva começou. A cada dia menos, aliás, a cada dia mais, a cada dia que passa, no caso, mais próximos estão desse fim. Jesus decreta que há um fim para a vida aqui. A vida na terra vai ser eterna. Vai haver um fim nessa situação que nós estamos, o caos instalado por conta do pecado. Então, ele estabelece que, em tempos devidos, manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e Cristo Jesus. Então, quando ele diz que em tempos devidos manifestou sua palavra, embora Paulo seja um instrumento dela, mas também nós somos instrumentos dessa pregação da palavra, dessa transmissão dessa palavra. Então, no tempo devido, ele se manifesta através da sua palavra. É isso que ele quer dizer. A cada momento, Deus se manifesta através da sua palavra. E aí você tem que entender que a palavra aqui não é só o que nós falamos. Palavra é no sentido completo, é no sentido de falar e viver o que fala. Não está totalmente dissociado a minha palavra com a minha ação. Né? Então, palavra e ação andam juntos. Não dá para, por exemplo, eu sou cristão, eu era um assaltante, uma hipótese, e eu continuo assaltando. Está totalmente dissociado. Palavra de vida. Eu me prostituía, alguém se prostituía. Aí diz que aceitou a Cristo e continua se prostituindo. Não, você não está conseguindo manifestar essa palavra. Né? Não está manifestando essa palavra. Então não houve essa mudança. Então quando ele fala manifestação da palavra, é manifestação completa. É o que Jesus fez. Jesus era a manifestação da palavra em pessoa, em cada passo que ele dava, em cada ação que ele tomava, em cada atitude que ele pensava e agia. Então, há uma nova mudança, uma plena mudança na qualidade de vida. É isso que Paulo está dizendo. Olha, esse tempo devido, onde a pregação, onde a palavra se manifesta pela pregação, é, na verdade, a concretização daquilo que Deus planejou desde os tempos eternos, ou seja, muito antes de existir terra, muito antes de existir o ar, muito antes de existir até a luz, de existir o sol, de existir lua. Tudo isso já estava determinado por Deus. E eu não quero aqui incorrer no determinismo, mas eu quero dizer que Deus já estava preocupado, né? E se eu posso usar esse termo, porque Deus não se preocupa de algo, porque tudo está no tempo presente diante de Deus. Mas eu falo para que os irmãos possam entender. Deus já estava prevendo, preocupado, né? Já estava ocupando a sua mente com algo que iria acontecer. É esse tempo de Cristo. É isso que Paulo quer chamar a atenção. Então essa promessa se cumpre no momento em que se anuncia Jesus. Né? Deus é um Deus que não mente. Ele diz isso aqui. Deus que não pode mentir. Prometeu essa esperança na vida eterna. Ou seja, Deus não mente, ele é plenamente confiável. Essa pregação de Paulo, né, é a base de tudo. Isso que ele está falando aqui é o centro da pregação de Paulo em todos os outros textos que você vai ler. Tá? Então é a base sólida, é como uma rocha,
onde a segurança, a partir daí, sabendo que nos tempos eternos Deus já tinha decretado que haveria um momento em que Jesus viria, ou seja, haveria a promoção da fé, haveria o pleno conhecimento da verdade, que o Jesus é a verdade, então esse pleno conhecimento é porque ele se personificaria. E os eleitos são aqueles que vão ouvir essa mensagem, vão aderir a essa mensagem. Tá? Então vejam só, essa mensagem era uma notícia extraordinária para um pagão da época de Paulo. Né? Paulo está escrevendo para os pagãos. Eram os primeiros que estavam ouvindo falar de Jesus. Que estavam acostumados, os pagãos estavam acostumados com o quê? Com politeísmo, onde vários deuses tinham sentimentos os mais variados. Né? Os mais variados, ou seja, os deuses tinham sentimentos humanos, os deuses se iravam, os deuses tinham ciúme, os deuses tinham inveja, Deus desprezavam. Tá? O conceito de Deus para essas pessoas era esse. Então, nenhum deles se mostrava confiável. Por isso que Paulo diz aqui que o Deus que não pode mentir, tá, nos dá a esperança da vida eterna. Então, Deus não vai mudar o seu ânimo por conta de uma oferta mal feita do homem, por exemplo. Paulo está chamando atenção nisso. Né? Uma parte das boas novas do Evangelho de Cristo, que Jesus apresentava, era o quê? O único Deus verdadeiro, era o Deus de Israel. Né? Ele se estava fazendo conhecido como Deus verdadeiro e confiável através de Jesus, pela sua personificação e pela pregação de Paulo e pregação dos outros apóstolos, pregação minha, pregação sua, pregação dos profetas, a pregação de João Batista, por exemplo, pregação de João. Tudo isso era mostrando que existe um único Deus verdadeiro e que ele é confiável. Esse primeiro versículo tem uma força muito grande e muitas vezes a gente não presta muita atenção nos primeiros versículos de muitas cartas, mas o primeiro versículo tem uma força enorme, porque diz que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Essa fé que é dos eleitos, ou seja, daqueles que virão aceitar a Cristo, né? Daqueles que irão compreender a mensagem e aceitarão a mensagem. E o pleno conhecimento da verdade, tá? Segundo a piedade. E esse segundo a piedade porque, veja só, o que é uma pessoa piedosa? É aquela pessoa que põe em prática o Evangelho de Cristo. Esse pôr em prática é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar das pessoas que têm necessidades básicas. Tá olhando, ser um instrumento de serviço de Deus para ajudar o outro, o mais necessitado. Então ele tenta demonstrar, ou seja, ele tenta viver o mais próximo possível do estilo de vida de Cristo. Essa é uma vida piedosa. É uma vida sem ambições. E olha que ambição não é algo ruim em si. Né? O problema é quando a ambição ela te controla. Mas você, por exemplo, eu quero ter uma casa melhor, não há problema nenhum nisso. Eu quero ter um emprego melhor, não há problema nenhum nisso. Eu quero ter um carro melhor, não há problema nenhum nisso. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero me preparar, não há problema nenhum nisso. O problema é quando você quer fazer isso e você precisa de passar por cima de alguém. Você precisa destruir a vida de alguém, tornar alguém infeliz, porque eu quero atingir essa felicidade. E hoje a gente vive esse processo. As pessoas se separam, por exemplo, porque dizem eu quero ser feliz, levando infelicidade ao outro. Então, a força do primeiro versículo mostra que Paulo era um emissário, né, era apóstolo e servo de Deus, desse Deus verdadeiro. Então Paulo mostra que a fé antiga que os judeus, os profetas tinham a respeito de um Messias, ela foi validada em Jesus. Ela foi validada em Jesus. Então, a mensagem do Evangelho ela vai estar baseada em quê? Na fidelidade de Deus e de suas promessas. É isso que Paulo diz aqui. Eu tenho esperança nessa vida eterna. E eu sei que
há uma vida eterna porque há uma... Ou seja, o pleno conhecimento da verdade, ou seja, Jesus traz essa informação para mim. E por que eu posso acreditar? Porque ele demonstrou que ele era filho de Deus. E se ele é filho de Deus e de um Deus verdadeiro, certo? O primeiro atributo de um Deus verdadeiro é não mentir. Um dos atributos, primeiro não, um dos atributos é não mentir. Né? Deus tem vários outros atributos. Deus tem o atributo do amor, da misericórdia, da onisciência, da onipresença, da onipotência. Tá? Os atributos que a gente chama em teologia de comunicáveis e não comunicáveis. Então, por exemplo, amar. Deus é amor. O homem ama também? O homem ama. Então, esse atributo de Deus foi comunicado ao homem. Foi permitido ao homem desenvolver esse atributo. Já a onipresença, não. Onisciência também não. E onipotência, não. Só Deus tem esse atributo. Esse é um atributo que não foi comunicado ao homem. Então, Paulo diz aqui, olha, a mensagem do Evangelho está baseada na fidelidade de Deus às suas promessas. Essa é a grande mensagem. Eu posso confiar nesse Deus porque ele vai falar a verdade. Então isso vai levar o quê? O homem ao conhecimento da verdade revelada. Essa verdade revelada está em Jesus. Tá? Ele é a verdade, não só está nele, mas ele é a verdade. Tá? Ou seja, Jesus é a verdade revelada, ele é o caminho para que a gente possa encontrar Deus. E no qual a gente pode basear a nossa vida, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que vai para Deus, ele é a verdade revelada, e nele está a vida. E eu posso me ancorar nele para que eu tenha vida. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim vai ter vida e vida em abundância. Então Paulo quis mostrar que esse conhecimento, que ele diz aqui, o pleno conhecimento da verdade, vai caminhar de mãos dadas, junto com dois princípios, dois atributos, vamos dizer assim, né? O atributo da fé e o atributo fé e da piedade, né? Segundo a piedade, porque diz aqui, para promover a fé que é dos eleitos, segundo o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, ou seja, eu vou promover a fé para os eleitos e vou trazer o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A piedade aqui é como que eu vou dar crédito ao que Jesus me falou. Então, isso é um ato de piedade, um ato piedoso. Tá? Então, a gente deve ter uma disposição mental para permitir que em nossa vida, né, tanto vida de oração como uma vida de ação prática, tá? Ação prática é colocar em prática mesmo os princípios cristãos. Sejam reflexos do caso da vontade de Deus, além da vontade de Deus, também se dá através do testemunho. Então, essa mudança de mente, essa disposição mental, essa mudança da forma de pensar, é que vai ser reflexo, primeiro, da vontade de Deus, porque por meio da graça, ele invade a vida do homem, faz essa transformação, e segundo, pelo meu testemunho, e pelo seu testemunho, pelo nosso testemunho. Né? Então, ele vai e escreve para Tito. Tito quem era? Tito era um gentil. Ou seja, quem não é judeu é gentil. Eu sou gentil, você é gentil, quem não foi judeu. Né? Ele era um gentil grego, Tito era um grego. Tá? Ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens. Principalmente na última viagem que Paulo fez a Corinto, ele acompanhou, né? E Tito sofreu um problema de rejeição dos judeus. Os judeus não aceitavam, peraí, eu vou ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus pregado por um grego. Se Jesus foi prometido aos judeus, se o Messias, se ele é o Messias, ele foi prometido aos judeus. E Paulo quer mostrar que não é isso. Né? Que na verdade ele veio para promover a fé dos eleitos em Deus, ou seja, eleito é gentil e judeu. Gentil e não gentil, vamos pensar assim. Então, qual é a conclusão que a gente vai chegar desse texto aqui? Primeira coisa, que Paulo deseja para Tito duas coisas, a graça e a paz. E a graça e a paz, eu vou falar para vocês, não sei se vocês sabiam disso,
A gente sempre fala muito, graça e paz, graça e paz. Na verdade, quando você diz graça e paz, você quer dizer o seguinte, que a graça da parte de Deus esteja na sua vida e que a paz que Jesus Cristo traz possa estar fazendo parte do teu dia a dia. Então, quando eu digo graça e paz, eu digo isso, graça da parte de Deus e paz da parte de Jesus Cristo, porque Jesus era o príncipe da paz. Então, a graça mostra que Deus é a fonte de todas as bênçãos. A graça é o que nos reconcilia com Deus. A paz é o quê? A paz é o resumo de todas as bênçãos. Quando você está com a vida em paz, você está com a vida abençoada. Você tem uma vida abençoada. Quantas pessoas não estão lutando para ter paz e não conseguem? Então, quando você tem paz no coração, você está plenamente satisfeito. E aí, eu vou repetir de novo, não quer dizer que você... eu estou insatisfeito com a casa que eu tenho. Isso não quer dizer que você não esteja em paz. Não, eu estou em paz porque eu tenho essa casa, eu estou feliz com ela, mas eu vou lutar para que eu possa melhorar ela, mudar dela, ir para outra. Isso não tem nenhum problema. O problema é você ter a tua casa e você reclamar da sua casa. Essa casa não presta, essa casa é ruim, né? Mas você tem um lar. Então você tem que entender que isso é graça. E que graça vai trazer paz. Aí se depois você, com o teu trabalho, com a tua inteligência, com o teu discernimento, em qualquer área da vida, você consegue ir melhorando e você muda, Deus continua te abençoando, você continua tendo uma casa. Então a paz é o resumo de todas as bênçãos. E a paz também faz uma coisa. A graça é dispensada de Deus, é um favor merecido ao homem, mas a paz, ela nos reconcilia com o próximo. Por isso que Paulo diz aqui, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. Ou seja, ele podia estar dizendo a Marcos, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. Ou seja, Marcos, entenda que a graça é da parte de Deus, é ela que é a fonte de todas as bênçãos. E a paz é esse resumo das bênçãos, ou seja, é a plena apresentação das bênçãos de Deus. E aí Paulo diz, no fundo o que aconteceu foi que um mundo novo, um novo tempo, uma nova era, uma nova perspectiva, a mudança da história de cada um, né, invadiu o antigo, invadiu o que precisava ser destruído. Nós estávamos destinados a ter duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Ou seja, estávamos destinados a estar distantes de Deus. Quando Jesus vem, ele já derrota a morte física e também nos livra da morte espiritual. Derrotando a morte física, não é que nós não vamos passar por ela, nós vamos passar. Porque aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas depois da morte, não haverá a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Para alguns, sim, aqueles que não quiserem Cristo terão a passar pela segunda morte, porque não quiseram Cristo, que morreu para que eu e você, ou qualquer outra pessoa, não passasse por essa experiência da segunda morte. Então, Jesus vem e salva o mundo, tá, do caos promovido pelo pecado, ou perpetrado pelo pecado e promovido pela morte. Essa é a grande lição que a gente tira. De que, primeiro, a fé e a piedade são instrumentos para conhecer Deus. E segundo, que a graça e a paz é a demonstração das bênçãos completas. Quando a gente deseja graça e paz para alguém, a gente está desejando que as bênçãos sejam completas na sua vida. Tá? E Jesus, quando vem, um mundo novo invade nossa existência e ele tira o caos que o pecado e a morte puderam e conseguiram, né, promover na nossa existência.
Amém, meus irmãos? Já são 8h15. Se tiver algum pedido de oração, digita aí embaixo, tá certo? Eu vou fazer uma oração agora do encerramento dessa mensagem. E se tiver algum pedido que você faça, aqueles que quiserem depois que eu coloque no grupo, né, você me passa teu telefone para eu colocar você no grupo do WhatsApp para você ficar recebendo essas mensagens. Eu vou depois publicar no YouTube e mandar ela no grupo, tá certo? Domingo que passou, a gente teve uma boa quantidade de pessoas na igreja, tivemos a ceia, né? Espero que domingo agora possa vir mais pessoas, né? O pessoal está sabendo saber se comportar não é a palavra correta, sabendo se conduzir, né? Essa nova situação, né? O pessoal senta separado, usa máscara, e eu vou lembrar a vocês que é bom sempre, antes de sair de casa, lavar as mãos, quando chegar na igreja colocar álcool nas mãos e usarem máscara. Eli, não sei se você ainda está ao vivo, mas você está fazendo falta, né? Senti sua falta esses dias, eu pensei que você ia aparecer. Estou sabendo que você está morando aqui na praia, qualquer coisa dê um toque, a gente se encontrar, tá certo? Orando pelos irmãos batistas para que Deus dê força e coragem para estar orando junto na casa do Pai. Amém. Tá certo? Então vamos orar e a gente ora por esse pedido e a gente vai encerrar, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque pela fé podemos saber que fomos escolhidos por Ti. E todos aqueles que aceitarem Jesus foram escolhidos por Ele. Ó Deus, temos também pela piedade podemos então compreender a plena verdade, ter o pleno conhecimento da verdade. A Tua graça que abundou e superabundou, Senhor, nos é fonte de todas as bênçãos. E a paz que excede todo entendimento, ela é trazida por Jesus para nós. Muito obrigado, Senhor, porque podemos deitar em paz, crendo que só Tu és Senhor, e o Teu nome está acima de todo nome. E a nossa história foi dividida em duas eras, duas épocas, antes de Ti e depois de Ti. Antes éramos como crianças, vivendo no pecado, sem saber como decidir por nossas próprias vontades, sobre a nossa própria vida. Mas depois de Ti, podemos Te conhecer e compreender o mal que o pecado faz em nós. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda continuamos pecando. Porque podemos dizer, como Paulo disse, ainda que eu vivo nesse corpo e minha alma milita contra o meu corpo milita contra o meu espírito. O meu corpo pede uma coisa e meu espírito é contra, ou seja, aquilo que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. E aquilo que eu não quero fazer, é isso que faço muitas vezes. Muito obrigado, Senhor. Esteja dando fé ao povo, especialmente nosso povo batista, e que nossa igreja Batista Nova Esperança possamos nos encontrar novamente todos juntos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um abraço. Mandar um abraço aqui para Ivan, para Esmeraldo, para Jefferson, para Clarinaldo, para Nanado, né? Para Eide. Um abraço para a irmã, vamos ver aqui, para a Unijovem, né? Cairós, né? Pipe Cairós. Irmão Pedro, irmã Nalva, irmã Solange e Eli. Um abraço a vocês. Deus abençoe vocês e depois eu vou postar no YouTube para que vocês possam assistir novamente se quiser e quiser compartilhar com alguns amigos. Fiquem à vontade, tá? Deus abençoe vocês. Até domingo pela manhã, tá bom?